Olá pessoal, aqui é o Flávio da EAFX Trade e seja bem-vindo a mais essa aula. Essa é a aula 3, né? Aula básica número 3. O objetivo dessa aula é para quem está iniciando, tá? Então eu estou fazendo uma série de vídeos para iniciantes, tá? Se você já conhece o nosso conteúdo, não adianta você assistir. O que vou falar aqui é um conteúdo mais básico para que aquela pessoa que está começando consiga já dar início nos seus testes, tá bom? Nesta aula de hoje eu vou enfatizar, eu vou destacar os parâmetros principais que você neste momento deve dar foco, tá? Se você observar aqui, ó, estou com o robô Scalp já aqui, tá? Lembrando que se você não assistiu a aula 1 e nem a aula 2, volte na aula 1, assista a aula 2 e agora assista a 3, tá? É uma sequência e é muito importante você seguir, porque senão você vai chegar aqui nesse vídeo e vai falar assim, não dei conta nem de instalar. Claro, você não assistiu nem a aula 1, então assista, tá bom? Então, já estou com o EAFX Trade aqui, EAFX Trade Scalp. Vou clicar em propriedades aqui no examinador de estratégia, tá? E o que eu quero falar para você é, na aula passada eu pedi para você, como se fosse uma tarefa de casa, para você fazer alguns testes com modo de negociação. Eu espero que você tenha feito, tá? Lembrando que para quem quer ganhar dinheiro neste mercado, é bom saber a estratégia que está utilizando, tá? E tentar configurar o robô da melhor forma possível, tá? Para que você consiga uma consistência bacana, tá certo? Então eu espero que vocês já tenham feito alguns testes com o modo de negociação. Se você observar, o robô tem inúmeros parâmetros. Não se preocupe com isso, tá? Eu estou aqui para te acalmar e te falar que isso aqui é porque o robô é bastante flexível, tá? Se você rolar igual eu estou rolando aqui essa barrinha aqui, você vai ver que nos parâmetros tem muitos. Só que tem os parâmetros importantes que você precisa ter em mente, tá? Neste primeiro momento, como você ainda não conhece a ferramenta, então tem alguns parâmetros que são de extrema importância. Espero que você anote elas aí, pegue um papel, tá? Vou te dar um tempinho, tá? Pegue um papel e uma caneta e anote, porque os parâmetros que eu vou te passar aqui agora são fundamentais para que você consiga fazer alguns testes e obter alguns resultados. Não adianta nesse primeiro momento você querer fazer um backtest de 10 anos. Primeiro você precisa aprender como que se faz um backtest de 10 anos. O que eu estou te ensinando é para você fazer um backtest de 1, 2 meses, 3 meses, até 6 meses que seja, tá? Muito um ano, tá? Até mesmo porque quando se trata de backtest de mais anos, você precisa fazer um refinamento melhor nos parâmetros, para que ele passe por toda a situação, tá certo? Quais são os parâmetros principais nesse robô neste primeiro momento, tá? Neste primeiro momento, um parâmetro crucial, quando eu falo crucial é que é de extrema importância, é o modo de negociação. Por default, o robô vem com o modo padrão, você já sabe, quando ele está no modo padrão, inicialmente ele vai abrir duas ordens, sendo uma de compra e uma de venda. Uma das ordens vai ser fechada inicialmente, a segunda pode ou não ser fechada. Caso ela seja fechada, vai abrir novamente duas ordens, sendo uma de compra e outra de venda novamente. Caso ele feche somente um lado, o segundo lado que fica aberto, que poderia ser uma ordem de venda, vamos supor que ele fechou a ordem de compra, então a ordem de venda ele vai trabalhar fazendo preço médio. O que é preço médio? Ele vai abrir outras ordens respeitando uma certa distância entre pontos, tá? Que seria, se você pegar um gráfico aqui, ó, tá? Vamos pensar que você está nesse gráfico aqui, no H4. Vamos supor que ele fez uma compra aqui, tá? Nesse momento. Depois ele faz uma segunda compra aqui. Depois ele faz uma outra compra mais aqui embaixo, por exemplo. Repare que o robô vai calcular essas distâncias aqui e sair abrindo. E mais aqui embaixo ele abre uma nova distância e sucessivamente, até que o retorno feche essas ordens que estão abertas, tá bom? Então, você precisa entender que o modo padrão, ele abre duas ordens inicialmente, tá? Agora,
O que é muito importante? É muito importante você selecionar o modo de negociação adequado à sua negociação. Então, por isso, anote aí. Parâmetros importantes. Modo de negociação. Você seleciona o que mais enquadra no seu modelo de negociação. Ok? Vou selecionar aqui, por acaso, tá, uma sequência de candles de alta e de baixa. Ok. Segundo parâmetro muito importante. Tá? Lote inicial. Neste robô scalping você pode ter o lote inicial, onde eu estipulo, eu defino que eu quero que sempre, o meu lote inicial seja de 0,02, por exemplo. Então eu defini que eu quero isso. Independente do dinheiro que eu tenho, o meu lote inicial vai ser sempre este. Tá bom? Eu tenho a segunda opção de lote inicial, que é o lote dinâmico. Caso eu utilize o lote dinâmico verdadeiro, eu devo informar um percentual. Por que é muito quebrado? 0,004. Porque nós estamos falando de percentual. E se você pegar a sua calculadora, presta atenção, faz o que eu estou falando aí. Supondo que você tem um saldo de $1.000 na sua conta. Então você vai multiplicar vezes 0,004%. Então nós vamos, o robô automaticamente, quando você trabalha com lote dinâmico, o lote inicial vai ser de 0,04. Por quê? Porque você definiu o percentual de 0,04. Se eu definir o percentual aqui referente à conta de 0,002, o meu lote inicial será de 1.000, que é o saldo da minha conta, vezes 0,002%. Então o meu lote inicial neste caso será de 0,02, tá? Então eu espero que você tenha entendido. Se você utilizar o lote dinâmico verdadeiro, você deve informar o percentual referente à conta. Se o seu lote dinâmico estiver falso, o que vai prevalecer é o lote inicial que você estipular aqui. Qualquer dúvida, volte, assista novamente e vá testando, ok? Terceiro parâmetro muito importante. Vamos rolar aqui para baixo. Fatores Martingale, tá? Fatores Martingale. Se eu coloco, vamos ativar aqui para você ver, ó, vamos colocar aqui, ó, que o meu fator Martingale vai ser tudo 1, por exemplo, tá? Tudo 1. Ok? Beleza. E se eu mandar executar alguma coisa aqui, ó, vou colocar no modo visual, tá? Vou colocar aqui apenas na abertura de preço para a gente conseguir um teste mais rápido um pouco. Se eu mando executar isso aqui, olha lá, vai abrir, só um minutinho. Veja que todas as ordens serão do mesmo tamanho, ó. 0,02, 0,02. Por quê? Porque o meu fator Martingale está 1,0. O que é o fator Martingale? É o fator de multiplicação. Então, neste caso aqui, ó, eu coloquei, aqui, ó, cliquei nas propriedades, estou aqui, ó, coloquei novamente 1, tá vendo? Agora, se eu vier aqui colocar 1,5, por exemplo, nessa primeira etapa, tá? Lembrando que nós trabalhamos com 4 etapas, que são etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4, tá? Então eu coloquei 1,5 aqui. Veja o que ele vai fazer. Vou fechar aqui e vou iniciar o teste para você ver. Vamos rodar, deixa ele trabalhar. Você vai ver que ele vai abrir ordem, olha lá, 0,02. E a segunda ordem, veja aqui, ó, Ctrl G, ó, aqui, ó, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Ele abriu a primeira ordem de 0,02 e a segunda ordem de 0,03. Quando isso aqui acontece, você tem que pensar que, por eu ter colocado um fator Martingale de multiplicação, a tendência é trazer o meu preço médio para mais próximo da última ordem. Quando eu coloco o meu fator Martingale de 1,0, provavelmente o meu preço médio estaria entre as duas ordens. Estou falando nesse caso de ter somente duas ordens. Então é muito importante você saber calibrar o seu fator Martingale para que o preço médio fique mais perto da sua ordem. Então
uma provável reversão rápida, ele já resolve a situação. Tá certo? Então vamos lá. Então você, neste caso aqui, tem 4 fatores Martingale que você deve analisar. Tá certo? E esses valores você tem que ir testando. Então, como você está começando agora no RoboScalp de uma forma muito iniciante, você deve dar atenção nisso que eu estou te falando. Tá certo? Então, nós já falamos de modo de negociação, já falamos de lote inicial, estamos falando de fator Martingale. Então, temos 4. Se você me perguntar, mas para que 4? Por quê? Porque cada fator deste aqui, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, anda junto com as etapas referentes à distância retração. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 4 etapas. Eu tenho etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Então, quando eu configuro 1.5 na primeira etapa, significa que, contando a partir da primeira ordem aberta até 1000 pontos, respeitando uma distância retração, por exemplo, que eu possa estipular 200 pontos aqui, eu vou utilizar 1.5 como fator de multiplicação. Tá certo? Então, enquanto eu estiver dentro dos 1000 pontos, significa que eu vou respeitar esse. A partir de 1000 pontos, eu respeito a segunda etapa, que vai de 1000 pontos a 2.500 pontos, que aqui eu tenho mais 1.500 pontos. Então, vamos supor que eu andei 1000 pontos, tá? Se eu pegar aqui, ó, um paintbrush aqui para você entender, tá? Vou colocar aqui bem rapidinho para você ver aqui, ó. Vamos passar um traço aqui, ó, subindo, tá? Eu posso muito bem colocar aqui, ó, etapa 1 aqui, tá? Agora, ok? Eu mudo de cor. Etapa 2 aqui, tá? Vou mudar de cor novamente. Etapa 3 aqui, tá? E etapa 4 aqui. Vamos supor que nessa etapa 1 eu ande 1000 pontos, fator 1.5. Aqui eu ando 1.500 pontos, fator 1.3. Aqui eu posso andar, um exemplo, 500 pontos, fator 1.6. E aqui eu posso andar mais 500 pontos, tá? Mais 1000 pontos aqui, fator 1.8. Então, você tem que entender que aqui é etapa 1, aqui é etapa 2, etapa 3, etapa 4. Lembrando que aqui nós estamos falando de distância retração. Então, nós estamos falando de, ó, presta atenção, nós estamos falando de céu, e céu, e céu. Estamos falando de ordem de venda, porque o mercado está subindo e nós estamos vendendo. A ideia é de fazer uma retração, tá? Até que as ordens se resolvam. Então, para isso que existe as distâncias retração, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Então, neste caso aqui, você deve dar prioridade no seu estudo. Esses dois parâmetros da etapa 1, que é percorrer máximo de pontos e distância ordem retração. Nestes dois parâmetros, percorrer máximo de pontos, etapa 2, e distância ordem retração 2. Aqui, novamente, percorrer máximo de pontos, etapa 3, e distância ordem retração 3. E para finalizar, você vai percorrer máximo de pontos, etapa 4, e distância ordem retração 4. Então, se você vê, nós já falamos, voltando aqui em cima, nós já falamos de modo de negociação, lote inicial, fator Martingale e distância retração, tá certo? A princípio pode parecer um pouco confuso, mas você precisa assistir o vídeo mais de uma vez e ir testando cada passo que eu estou te mostrando. Qual o próximo parâmetro muito importante? Você deve definir o seu profit.
tá? Profit é o ponto para take profit. Quantos pontos de lucro eu quero? Então você vem aqui para baixo, preste atenção, e defina quantos pontos você quer. Quero 200 pontos? Quero 100 pontos? Quero 50 pontos? Quantos pontos eu quero? Então você define aqui, tá certo? Para completar essa parte, por default, o robô vem ativado esse parâmetro aqui, ó, que é essa etapa aqui, ó, que é o ativar Profit Max Rebaixamento, que significa que, uma vez que isso aqui está ativo, significa que quando o seu rebaixamento chegar, por exemplo, em 50%, ele vai passar a ativar aqui, ó. Não, desculpa. Quando o seu percentual de rebaixamento atingir, por exemplo, 10%, o seu Profit Max rebaixamento vai ser 50%. Então, se você colocou aqui 200 de Profit, tá? E você deixou esse parâmetro verdadeiro, ele vai respeitar esses dois parâmetros aqui, que é o que? Percentual de rebaixamento. Meu rebaixamento chegou em 10%. O que é o rebaixamento? Vamos supor que você tem $1.000 na sua conta. E de repente a sua conta, depois que o robô começou a trabalhar, ela está com saldo negativo de $100. Então significa que ele atingiu 10% de rebaixamento. Então aquelas ordens que estão abertas serão fechadas com Profit Max Rebaixamento. Tá certo? Qual é o próximo parâmetro importante? O próximo parâmetro importante é simplesmente verificar essa parte aqui, ó. Verificar aqui no fechamento, tá? E mais nada. Inicialmente você rola aqui para baixo no bloco 7, ó. Depois tá acabando aqui, ó, bloco 7. Você só verifica se o ativar fechamento padrão está verdadeiro. Estando assim, então já está tudo correto para você começar o seu teste. Então, recapitulando. Teste modo de negociação. Teste profit inicial, tá? Vamos voltar aqui em cima para você não se perder, tá bom? Aqui, ó. Teste o modo de negociação. Teste o lote inicial, tá? Que eu te passei agora no início do vídeo. Faça o teste dos fatores Martingale. Faça o teste utilizando e mexendo nessas distâncias de retração. Ó, são só esses dois parâmetros, estes dois parâmetros, estes dois parâmetros e estes dois parâmetros. Passe para o Profit e depois refine essa parte caso queira utilizar, que é o ativar Profit Max Rebaixamento. Feito isso, venha no bloco 7, aqui embaixo, role para baixo aqui no bloco 7 e confira se o Profit padrão já está assim, tá? Então, com base nisso que eu te falei, eu vou reiniciar essa configuração, tá? Propriedade Expert. Eu vou copiar o meu e-mail, Ctrl X, vou clicar em resetar e nós vamos fazer um teste rápido aqui para você ver como que funciona. Ctrl V, tá? Vou selecionar aqui, no meu caso, o sequência de candles de alta. Você pode selecionar qual que você quiser. Eu quero utilizar um lote dinâmico, vou colocar verdadeiro, e eu quero que comece com 0.002, tá? Quero colocar os meus fatores Martingale 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Eu não vou mexer nisso aqui nesse momento, tá? Na distância retração eu vou mudar isso aqui. Eu vou colocar 200 pontos, por exemplo, 180 pontos, 150 pontos e vou colocar 100 pontos, tá bom? Agora eu vou definir, tá, o meu Profit. Vou definir o meu Profit, vou colocar ele em 200 e vou colocar ele Profit Max Rebaixamento em 50. Vou deixar ativo do jeito que está aqui. Feito isso, por default, ele já vai estar setado aqui para fechamento padrão. Ó, fechamento padrão, tá aqui. Agora eu vou clicar em testando aqui em cima e definir um saldo. Qual é o saldo? O saldo que você pretende utilizar.
Não adianta você chegar aqui e colocar 100 mil. Não adianta colocar 1 milhão. Coloca o saldo que você vai testar. Então eu vou colocar $1.000. Como nós estamos falando de uma conta standard, vou colocar $1.000. Dou OK, coloco a cada tique, vou testar em um mês só. H1 mesmo, você pode selecionar o que você quiser. Lembre, o ativo você selecione um ativo que você já fez atualização de histórico, tá? Se você não sabe o que é, na aula passada nós fizemos, tá bom? Feito isso, arraste esse aqui para cima um pouquinho e clique em iniciar. E vamos aguardar o teste ser feito. Arrasto isso aqui para dar velocidade. E se por acaso estiver pausado, você clica aqui. Aí deixa ele trabalhar, tá certo? Para conferir se está tudo ok, pausa, arrasta aqui para baixo um pouco, veja se apareceu a data fim período teste, se está tudo ok, pode voltar e continuar. Ele vai começar a trabalhar normalmente aqui, tá bom? Deixa ele trabalhar e vamos ver. Olha lá, já começou a abertura de ordem, tá bom? E assim você começa a já fazer seus testes um pouco mais refinado, porque você já está mexendo nos parâmetros modo de negociação, lote inicial, fator martingale, distância retração, profit, né? Então com isso você já consegue fazer alguns testes e gerar alguns pequenos lucros para você, tá bom? O que tem que ficar claro para você é que essa ferramenta ela é uma ferramenta de automação de trade. Então ela não é simplesmente um robô black box que você não sabe o que faz. Aqui você coloca ele para fazer o que você quer, tá? De início, recomendamos sempre buscar lucros conservadores, porque não é recomendado pegar você iniciante, tá? E querer logo partir para o lucro alto. Com certeza você vai tomar um stop no meio do caminho, vai ter um prejuízo e depois vai ficar reclamando. Então eu já estou te avisando, tá? Foque num lucro mais conservador, tá? E deixe o robô trabalhar. A ideia é, com esses parâmetros que eu já te passei, você já tem total condições de começar a fazer testes mais evoluídos, tá certo? Então fica uma dica aqui. Assista essa aula novamente, tá? É o que eu falei, pega um papel e uma caneta e anote para você aprender, tá certo? Então você vai ver que dessa forma você já consegue fazer o robô trabalhar a fim de gerar algum lucro para você, tá vendo? Então fica essa dica aí, um abraço e até mais.